Continuando nossa revisão de gases, vamos aqui para a questão de química número 24 da prova do ITA de 2017. E o enunciado fala assim: após inalar ar na superfície, uma pessoa mergulha até uma profundidade de 200 metros em apneia, sem exalar. Desconsiderando as trocas gasosas que ocorrem nos alvéolos pulmonares, calcule a pressão parcial do nitrogênio e do oxigênio do ar contido no pulmão do mergulhador. O ITA gosta de fazer algumas questões assim meio abertas, meio para deixar você considerar algumas coisas e você precisa considerar as coisas coerentes com a vida real. Ele falou que o mergulhador respirou na superfície do mar e depois desceu 200 metros em apneia, sem respirar. Ou seja, inicialmente aqui ele estava ao nível do mar, a pressão de uma atmosfera, e aí ele inalou, ele respirou, prendeu o ar e desceu até uma profundidade aqui embaixo de 200 metros. Beleza? E quando ele chegou aqui, o ITA pergunta pra gente qual é a pressão do oxigênio e do nitrogênio no pulmão desse mergulhador. Mas ele faz uma consideração, desconsiderando as trocas gasosas que acontecem nos alvéolos pulmonares. Ou seja, ele está falando pra gente considerar que o pulmão do cara, na verdade, é um recipiente que não entra nem sai gás. Porque quando a gente respira, o oxigênio vai para o nosso pulmão, mas existem trocas gasosas, que o oxigênio ele é absorvido e chega para o nosso pulmão CO2. Mas ele falou para a gente desconsiderar isso. Ou seja, aqui na superfície ele inalou a mistura gasosa que existe aqui na superfície. Ou seja, ele inalou uma mistura que tem 78% de N2, 21% de O2 e 1% de outros gases. Essa aqui é a nossa mistura existente na atmosfera terrestre. E aí ele inalou essa mistura aqui, essas porcentagens são em números de mols, e ele mergulhou até uma profundidade de 200 metros. O que a gente precisa calcular para saber a pressão de cada um desses componentes aqui embaixo é qual é a pressão total que ele experimenta aqui embaixo. Por quê? Porque a pressão parcial de N2 vai ser igual a fração molar do N2 vezes a pressão total. A minha pressão parcial de O2 vai ser igual à minha fração molar de O2 vezes a pressão total. Se você reparar bem, as frações molares a gente já tem. Tudo que a gente precisa saber é a pressão total. E para a gente descobrir a pressão total, tudo que a gente precisa é saber de um pouquinho de hidrostática. Lá da hidrostática, a gente tem que a pressão total abaixo de uma coluna de fluido vai ser igual à pressão atmosférica mais ρ GH. Ou seja, minha pressão total vai ser igual à minha pressão atmosférica, que a gente aqui vai considerar 10 a quinta pascal, mais a densidade da água é 1000, a gravidade a gente pode considerar 10, e a profundidade de 200. Aqui a gente vai ter que a nossa pressão total vai ser 10 a quinta mais, 10 ao cubo, 10 a quarta, 10 a quinta. Isso aqui vai dar 20 vezes 10 a quinta. Isso aqui vai me dar tudo 21 vezes 10 a quinta pascal. Que
Aproximando 10 a quinta Pascal para 1 atm, que a gente já fez essa aproximação antes, isso daqui vai ser igual a 21 atm. E aqui tem uma consideração importante, que a gente na verdade não precisava nem ter feito essa continha. É sabido que cada 10 metros de coluna de água equivale a 1 atm. Então assim, a gente entrou na água 200 metros, ou seja, isso aqui aumentou pra gente 20 atm. Ou seja, aqui embaixo a gente vai ter 21 atm. Isso quer dizer pra gente que a pressão parcial de N2 lá embaixo vai ser igual à fração molar, que é 0,78. Tudo isso vezes a minha pressão total, que é 21 atm. E para o nosso O2, a pressão de O2 vai ser igual à fração molar, que é 0,21, vezes a pressão total, que é 21 atm. Fazendo aqui a multiplicação, nossa pressão de N2 vai ser igual a 16,38 atmosferas. Beleza? Vindo aqui para a pressão do oxigênio, é só a gente fazer 0,21 vezes 21. Nossa pressão de oxigênio vai ser igual a 4,41 atmosferas. Repara uma coisa. A pressão total aqui embaixo é 21 atmosferas independente de qualquer coisa. Beleza? Independente da consideração que você fizer sobre o pulmão do mergulhador, a pressão total aqui embaixo vai ser 21 atmosferas. Independente de qualquer coisa, a fração molar que ele respirou aqui em cima é essa. Ou seja, independente das considerações que você fizer sobre o pulmão, se o pulmão diminui de volume, se o pulmão permanece com volume constante, uma coisa que é fato, que isso é verdade, é que a pressão dentro do pulmão tem que ser igual à pressão do ambiente externo, porque senão o pulmão continuaria diminuindo de volume ou ele aumentaria de volume. Então, essa consideração a gente tem que fazer de qualquer forma. Então, só dado a pressão total pela profundidade e a fração molar pela mistura dos gases na atmosfera, a gente já consegue obter as nossas pressões de N2 e pressões de O2. Deu para entender?